E hoje vamos falar sobre o Alzheimer. A gente vai entender as mudanças de comportamento e humor que podem interferir na rotina de todos que convivem com quem tem a doença. A neurologista, a doutora Helena Rezende Silva Mendonça, quem vai conversar com a gente ao vivo, ela já está aqui online conosco. Vamos dar então um bom dia para a senhora, doutora Helena. Obrigada por estar aqui conosco, pelo seu tempo. Bom dia Marina, bom dia Wilker, a todos os telespectadores, um bom dia. Ótimo dia para a senhora também. Vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é o Alzheimer, doutora. Bom, é uma doença que foi descrita já tem bastante tempo, foi em 1906, um pesquisador alemão, ele percebeu esse conjunto de alterações acompanhando uma paciente durante 5 anos. E aí, desde então, vários casos vêm sendo relatados e o que se passa realmente é um processo de alteração do funcionamento cerebral, no caso específico do Alzheimer, porque a gente tem vários casos de demência, né? Vários tipos de demência, mas a Alzheimer, que é a principal delas, se caracteriza principalmente pela perda de memória, seguida de perdas de outras funções, né, de outras capacidades de orientação, né, de saber o dia, de saber o local, de conseguir fazer conta. Então, essa perda progressiva dessa capacidade cognitiva é que dá a característica dessa doença e que se observou tratar-se de um processo acelerado da destruição cerebral, né? Então, ela é chamada de uma doença degenerativa porque há uma destruição acelerada das células cerebrais. Tá certo, doutora. Bom dia para a senhora. Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esses sinais que devem acender um alerta aí nas pessoas, nas famílias principalmente, né? Quais são os outros sinais que a pessoa acaba dando ali no dia a dia, no seu cotidiano, de que ela pode estar com o início ali do Alzheimer? Uma coisa importante que você está dizendo, eu creio que a família tem que ficar muito atenta, porque boa parte das vezes o paciente mesmo, ele não se dá conta do grau de comprometimento cognitivo que ele está tendo, né? Como essas ligações neuronais, né, dos nervos, né, das células neuronais, elas vão sendo perdidas, muitas vezes ele não tem consciência plena do que ele está perdendo, das capacidades que ele está perdendo. Então é muito importante que a família esteja atenta a essas perdas de memória que vão se tornando cada vez mais frequentes e chegam a dar prejuízo funcional. O que a gente chama isso? Que realmente possam comprometer, né? Uma pessoa que começa a esquecer de pagar contas com certa frequência, achando que já pagou, esquecer determinado serviço, começa a fazer uma atividade, por exemplo, cozinhar é uma coisa perigosa nesse sentido, porque esquece a panela e ela queima no fogão, trazendo risco, né, para toda a família. E aí, às vezes, pode acontecer episódios de desorientação, a pessoa inicialmente com lugares onde ela não está muito acostumada a ir, de repente ela se perde naquele local, uma coisa que não era habitual, e isso vai progredindo, a pessoa vai ficando às vezes com um palavreado mais empobrecido, né, vai ficando menos atenta às coisas mais recentes que estão acontecendo, às notícias, ao dia a dia, ela vai se restringindo um pouco nessas atividades, perdendo muitas vezes o interesse, ou às vezes alterando o comportamento, né? Comportamentos mais inadequados, alterações de sono. Então, são quadros que vão progredindo, né? São sintomas que começam bem suaves, no Alzheimer, o principal deles começa geralmente com memória, mas que vão progredindo. Certo. Doutora Helena, em relação à idade, o Alzheimer, ele acomete mais pessoas idosas ou pode acontecer também com mais jovens? Bom, isso é uma coisa interessante, né? Até tinha um grupo de alunos que estavam fazendo um levantamento e ele puxou pelo Código Internacional de Doenças e puxou algumas pessoas com idade, né, até de adolescência, mas na verdade isso é um erro, porque crianças e adolescentes não desenvolvem o Alzheimer. Eles podem desenvolver a perda das funções, essas funções que a gente chama de cognitivas, que alterações de memória, de comportamento, por outras doenças. Mas o Alzheimer, que é uma doença degenerativa, os casos mais precoces são descritos por volta de 30 anos, né? Então, é uma doença característica de pessoas acima de 65 anos, que podem acometer, às vezes, a partir dos 30 anos,
que é chamada da forma precoce, tá? E que geralmente nessa forma tem uma associação com doença genética, com parentes de primeiro grau, que também tem manifestação bem precoce, a gente chama precoce antes dos 60 anos, tá? E ela geralmente pode começar com uma forma um pouco diferente, com alterações visuais, com alterações de comportamento, né, mais do que propriamente a memória nessas formas mais precoces. Mas a grande característica é acima de 65 anos, sabendo que acima dessa idade, a cada 5 anos, você pode ter o dobro de risco de estar desenvolvendo algum déficit, alguma perda de memória ou alguma outra alteração dessas funções corticais, né, que a gente fala que são essas capacidades de raciocínio. Tá explicado, doutora. A perda da memória, ela pode ter alguns fatores, né? Não necessariamente o Alzheimer. Às vezes o medicamento pode fazer a pessoa ter lapsos ali de memória. Queria que a senhora explicasse como que é feito o diagnóstico do Alzheimer. Perfeito, Luca. O diagnóstico, apesar de várias tentativas de se achar, por exemplo, o que a gente chama de marcador biológico, né? Um exame que você possa fazer que dê certeza absoluta, ele não existe. O diagnóstico, ele realmente continua sendo clínico. Alguns estudos favorecem o diagnóstico, mas eles são recomendados para deixar para aqueles casos de que a gente tem maior dificuldade de ter certeza do diagnóstico, como exames de imagem, exames de líquor, né? Tomografia, comissão de próstatas, eles não são indicados de rotina. O que a gente faz são testes cognitivos, a gente usa várias escalas, a mais conhecida se chama mini exame do estado mental, Mini-Mental, mas a gente tem várias escalas que são aplicadas de forma seriada e aí a gente consegue acompanhar a repercussão dessa perda de memória no indivíduo, né? E isso que você falou é fundamental, a gente sempre tem que descartar doenças que são potencialmente tratáveis e curáveis, como, por exemplo, o hipotiroidismo, né? Doenças infecciosas como sífilis, deficiência de vitamina B12, né? Então, a gente tem todo um protocolo que a gente tem que investigar nesses indivíduos com perda de memória, depressão, diagnóstico diferencial importante, o uso de medicamentos que você citou. Nós temos aí um uso cada vez maior, né, de remédios para ansiedade, e esse grupo, por exemplo, dos chamados benzodiazepínicos, né, que são os familiares do diazepam, né, o bromazepam, vários outros dessa família, eles tendem a favorecer essa perda de memória e muitas vezes com a mudança ou retirada desses medicamentos, a memória pode melhorar. Então é preciso fazer realmente o que a gente chama de diagnóstico diferencial, avaliar o uso de medicamentos, né, para a gente poder estar tendo a possibilidade aí de ter essa condição de tratamento do indivíduo, né? Certo, doutora. Nós temos aqui a participação de uma telespectadora, Nair Vasconcelos Silva. Ela fez algumas perguntas, uma delas a gente inclusive já respondeu, a senhora já respondeu para a gente, que é sobre os primeiros sinais. Mas ela pergunta também o que pode causar essa doença, o que pode causar o Alzheimer. Olha, o Alzheimer, ele é um processo de envelhecimento bastante acelerado. A gente tem um nome complicado para isso, né? A gente chama de apoptose, mas todas as células do nosso corpo, elas são programadas para ter um tempo de vida, né? Então, nossos cabelos, eles vão embranquecer, a nossa pele, ela vai enrugar. Até uma imagem que eu pedi para o pessoal da produção deixar em condição, seria até interessante as pessoas verem essa imagenzinha, para ver como que é diferente o cérebro de uma pessoa mais jovem de uma pessoa idosa. E acontece que esse envelhecimento ele pode acontecer de uma forma bem mais acelerada. Então, existem proteínas que são produzidas no nosso cérebro, está mostrando, né, desse lado esquerdo aí o cérebro normal, e esse outro cérebro menorzinho, né, na verdade eles são pessoas, pode ser inclusive, né, comparativamente, a gente vê isso até nos exames de imagem, se você faz da pessoa mais jovem, acompanha ela durante 30, 40 anos e faz realmente um novo exame de imagem, você vai ver que o cérebro dela perdeu o líquido e ele foi se atrofiando ao longo do tempo. No Alzheimer, acontece que algumas proteínas que são funcionais, que ajudam o cérebro a funcionar, elas começam a se depositar e elas acabam fazendo com que a célula, que é o nosso neurônio, ela acaba morrendo, né? Ela não consegue funcionar adequadamente e ela é destruída, havendo então essa redução
do tamanho do cérebro, que é uma das coisas que a gente usa para fazer o diagnóstico inclusive, e esse funcionamento ele vai ficando adequado, né? Eu gosto muito de comparar o nosso cérebro a um sistema elétrico de uma casa, né? Já tem um fio de eletricidade que vai, né, que atrás de mim tem uma tomada. Para que essa tomada funcione, eu preciso que um fio leve a eletricidade para ela e eu vou conseguir ligar meu computador e ele vai funcionar. Se esse fio for destruído, eu não vou conseguir ligar meu computador. O cérebro da gente, ele tem mais ou menos essa analogia. Então, se esses neurônios, essas célulazinhas, elas vão morrendo e vão sendo destruídas, eu não consigo fazer aquelas funções daquela região que está sendo destruída. No Alzheimer, existe uma predominância para destruições das áreas que são responsáveis pelo armazenamento da memória, inicialmente, e essa destruição é que causa essa perda da memória recente. O que já está armazenado antigamente, da infância, da adolescência, as coisas mais bem aprendidas são bem guardadas, mas o restante vai sendo perdido, ele não consegue ter essa facilidade de novos aprendizados, né? Então, o que provoca a doença é esse sistema de transformação dessas proteínas que fica alterado, pode ser de forma genética ou adquirida, por exemplo, o tabagismo, aumenta o risco, a pressão alta, aumenta o risco, o mau fluxo, né? O diabetes aumenta o risco, as alterações do colesterol aumentam o risco do cérebro não conseguir funcionar adequadamente. Essas células, elas então vão se destruindo e aí a gente vai perdendo esses fiozinhos que fazem essa comunicação e aí não consegue ter esse funcionamento adequado e essas funções, né, de compreensão, de raciocínio, de julgamento vão sendo perdidas progressivamente. Tá muito bem explicado, né? Quando a gente vê aquela imagem, a gente consegue ter uma noção maior disso que a senhora está explicando. Muito bem, gostei bastante de entender, né? Como a senhora mencionou, é uma doença progressiva, né, doutora? Quais são as fases dessa doença? Olha, a gente costuma classificá-la em 3 fases. Algumas pessoas colocam uma 4ª fase, que seria o pré-Alzheimer, que a gente faz avaliação de déficits cognitivos mínimos. Hoje já existem algumas possibilidades de intervenção, de tratamento nessas formas, mas basicamente a forma de sintomas leves, onde predominam os sintomas de memória, um pouco de desorientação, mas o indivíduo continua sendo bastante capaz de se cuidar, de fazer suas atividades, ele ainda é um indivíduo bastante produtivo. Na fase intermediária, ele já começa a ter um prejuízo maior. Então, uma pessoa que não consegue mais sair para poder pagar uma conta, que ele pode se desorientar na hora de fazer o pagamento, que ele pode se perder na vizinhança. Então, é aquele indivíduo que já tem uma limitação maior, que começa a perder o interesse, que não começa um pouco mais de dificuldade de fazer julgamentos, de participar de atividades de lazer. E a forma mais grave, que geralmente acontece em torno de acima de 12 anos de evolução da doença, 15 anos de evolução da doença, que é a forma onde o indivíduo está totalmente dependente em suas capacidades de higiene pessoal, de alimentação, né, e de orientação. Pode ser que alguns pacientes ou se tornam muito apáticos, não iniciam, por exemplo, não têm iniciativa, ou alguns se tornam até agressivos, né? O cuidador vai fazer o cuidado e ele agride, né? Então, é uma fase que exige a fase mais grave, né? Que é a última fase, dos sintomas mais avançados, é uma fase que é preciso realmente de um cuidador 24 horas para esse paciente e é uma fase bastante difícil para a família, né? É uma fase que exige bastante realmente. Com certeza, doutora Helena. Agora, como que é feito o tratamento? E o diagnóstico precoce, ele é importante também para esse tratamento? Sim, apesar de ser uma doença que a gente fala degenerativa progressiva, né, que não tem cura ainda, mas o tratamento precoce, ele faz com que o indivíduo ele consiga manter essa capacidade de autocuidado, por exemplo, de se alimentar com a própria mão, que já ajuda bastante, por um tempo maior. E os cuidados das complicações, por exemplo, se o paciente começa a ficar agressivo, a gente tem como intervir com tratamentos medicamentosos, e é possível também investir em tratamentos de manutenção de reabilitação, tratamentos funcionais, atividades em grupo, que esse paciente, o que a gente observa, se ele ficar
fora da realidade, se não tiver alguém para conversar com ele, para estimulá-lo, a perda ela se dá de uma forma muito mais acentuada. Uma outra coisa que a gente vê muito com frequência, às vezes o paciente está evoluindo muito lentamente, e ele sofre, por exemplo, uma queda, fratura um osso, é preciso ficar acamado, e isso faz com que ele perca todas as funções de uma forma muito acelerada. Então, às vezes, ele está ainda na fase ali de inicial, leve para intermediária, e de repente, com um acidente, que ele fica acamado, ele perde rapidamente essas suas funções. Então, assim, o diagnóstico precoce ele é bastante importante, as medicações que a gente usa, às vezes, para auxiliar, são para que o paciente tenha um melhor desempenho na sua capacidade de função, de raciocínio, mas a gente também cuida de todas essas complicações, por exemplo, distúrbios de sono, quer dormir de dia, não quer dormir de noite, né? E a orientação multiprofissional é muito importante nesse sentido, né? Então, é possível, sim, fazer terapias com essa pessoa na fase inicial, para que ela tenha uma evolução muito mais lenta, tenha um desempenho muito melhor ao longo da vida, sem contar que é possível, sim, fazer prevenção, tá? Isso é uma coisa bastante importante, que eu acho que é uma mensagem muito importante para o público, é saber que quanto mais a pessoa ela desenvolve as suas capacidades cognitivas, então o estudo é uma coisa que auxilia bastante, porque a pessoa vai desenvolver mais caminhos para essa informação transitar ao longo do cérebro e aprender coisas diferentes ao longo da vida, se manter ativa. Atividade física é extremamente importante para prevenir o Alzheimer, então existe sim o evitar o tabagismo, controle da obesidade, controle da pressão, controle rigoroso da pressão, da diabetes, da glicose sanguínea, são medidas extremamente importantes para se evitar uma evolução rápida nessa doença. Tá certo, doutora. Agora, uma dúvida que eu tenho, pode parecer boba, mas a pessoa com Alzheimer, em alguns casos, ela acaba perdendo até algumas características ali de personalidade, né? A senhora mencionou aí, fica agressiva, muda a personalidade. Eu queria entender melhor, essa pessoa, ela sai de si de alguma forma, ela deixa de ter clareza ou consciência de quem ela é na cabeça da pessoa com Alzheimer. Já tem estudos que mostrem ali mais ou menos como que funciona o cérebro de uma pessoa que tem essa doença já no estágio avançado? Os exames de função, eles mostram uma redução muito importante da atividade cerebral. Então, ele fica bastante restrito. Ele consegue ter acesso às informações que já foram armazenadas há muito tempo e aquilo passa a ser a realidade para ele. Então, uma das coisas importantes de orientar os cuidadores é justamente nisso, quer dizer, não adianta você ficar querendo bater de frente. Se a pessoa ela tem uma impressão na cabeça dela que ela continua sendo capaz. Uma coisa bastante interessante que são os delírios, né? Ela acha que as pessoas da família estão tentando roubá-la, que as pessoas da família estão tentando fazer alguma atividade que seja prejudicial para elas. Então, esses delírios persecutórios, eles podem dificultar bastante o cuidado, né? A pessoa não tem consciência disso, né? Por isso que eu falo que o diagnóstico precoce, ele tem que ser observado pela família, porque a maior parte das vezes, quando chega a consulta, a grande maioria dos pacientes, quando você pergunta o que você acha de si mesmo, como é que você está, ele diz que ele está ótimo, que não tem nada de errado com ele, que ele está super bem. Na sexta-feira passada, eu estava atendendo uma paciente e justamente essa pergunta, ela está acamada, ela não come mais com a própria mão. Você pergunta para ela, como é que a senhora se sente? Não, eu estou ótima. Tá tudo bem com a senhora? Não tem nada? Não, está tudo bem. Sorri, diz que está ótima, né? Então, ele não tem essa consciência, é preciso que a família seja orientada, para que a família tenha bastante paciência, tenha um suporte psicológico também, para que ela consiga, né, lidar com esses pacientes e saiba estimulá-los dentro das capacidades de cada um, da forma mais adequada para uma qualidade de vida melhor dessa família e desse paciente. Sim, doutora, e outra pergunta até que é da nossa telespectadora também, a Nair Vasconcelos, ela perguntou sobre os cuidados aí que é preciso ter, né, para quem tem essa doença, principalmente da família, né? Quais os cuidados principais aí no dia a dia para até preservar a vida, a qualidade de vida dessa pessoa com Alzheimer?
Olha, a fase inicial da doença, a gente pede que o indivíduo ele seja estimulado a fazer suas atividades, né? Para que ele consiga se manter maior parte do tempo ativo dentro de uma segurança. Então, o que seriam coisas que a família tem que observar? Como eu disse, por exemplo, mexer com fogo, mexer com produtos, né, que possam potencialmente trazer algum risco, produtos abrasivos, né? Isso tem que ter cuidado, porque às vezes o paciente pode não perceber, ele pode esquecer, pode largar aquilo. Então, é sempre importante que alguém da família esteja por perto, esteja prestando atenção. Uma coisa que a gente observa, essas pessoas nas fases mais iniciais, assim, da fase leve para intermediária, ele pode começar a se perder em ambientes onde ele não anda com muita frequência. Então, às vezes, fazer uma compra em algum shopping, né, ou dirigir. Então, é preciso sempre que a pessoa tenha um familiar próximo para poder estar ali nessa fase dando o apoio necessário. Quando a pessoa vai ficando, né, mais debilitada, mais incapacitada, aí ela pode se perder, inclusive, dentro de casa, não encontrar mais onde que é o banheiro, às vezes não conseguir mais ter controle sobre, a gente fala dos esfíncteres, controle do xixi, controle do cocô, precisa fazer o uso de fraldas. A parte de perda de movimentação, geralmente ela é uma parte mais tardia, mas vai acontecer um momento que essa pessoa ela não consegue mais caminhar adequadamente, ela vai ter uma redução importante de sua movimentação, e aí vai precisar de apoio para que não caia, para que não frature nenhuma perna. Então, evitar, por exemplo, tapetes, né, que a pessoa tropece com facilidade, colocar apoios em banheiros, né, para evitar que o banheiro é um lugar muito frequente, né, escorregadio, que a pessoa cai, então tem que colocar apoios, né, e essa adaptação geral, evitar escadas que dificultem a movimentação desses pacientes, aumentem o risco de queda, tá? Então, todo esse apoio, observar a alimentação, o paciente ele vai deixando de comer coisas que são importantes para a nutrição dele, então a família precisa fazer uma adaptação dessa alimentação para que ele não se torne desnutrido e agrave mais ainda a perda que ele tem, porque quanto menos alimentado, quanto pior forem as situações, mais a doença se agrava mais rápido, né? Então, prestar atenção na qualidade de sono, de alimentação, a higiene pessoal, que vai sendo esquecida. Então, a família precisa estar atenta a essa higiene pessoal, que ele vai deixando de se cuidar, né? Doutora, e quais são os erros mais comuns que os cuidadores cometem ao lidar com essas pessoas, com esses pacientes? Olha, a fase inicial, a fase intermediária, é onde a gente, na prática, costuma ver as maiores dificuldades da família. Nas fases iniciais, é a falta de aceitação da doença. Do próprio paciente, muitas vezes da família, né, que se recusa a aceitar a evolução da doença, e aí ela começa um embate, discussão com o paciente, gerando um quadro de vida familiar bastante difícil, cobrando do paciente assim, que ele preste mais atenção. Isso sim, é importante que a gente vá favorecendo ele através de jogos, aí está mostrando a imagem, né, de atividades, montagem de quebra-cabeça, jogos da memória, tudo isso é importante. Mas o que a gente percebe muito de erro é nesse sentido, é que a família quer obrigar a pessoa a voltar a ser o que ela era antes, né, a não aceitação dessas limitações que vão progressivamente acontecendo com o indivíduo. Eu acho que esse é uma das principais dificuldades que a gente tem para explicar realmente para a família que é preciso agora uma dinâmica familiar diferente. Tá ótimo então, doutora Helena. A gente agradece muito, viu, a sua entrevista, a sua participação, esclarecimentos principalmente, né? Muito obrigada. Acho que conseguimos aí esclarecer as dúvidas principais do pessoal de casa. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, deixo só uma mensagenzinha finalzinha para que as pessoas entendam que a prevenção ela tem que ser começada o mais precoce possível. Evitar o tabagismo, a vida saudável, garante um envelhecimento saudável para todos. Obrigada pela oportunidade, um grande abraço. A gente que agradece, doutora. Tchau, tchau, viu? Isso aí, né, gente? Importante demais a gente falar sobre esse assunto e entender, né, que a pessoa
está com um problema de saúde. Às vezes ela começa a se esquecer, especialmente os idosos, e aí os cuidadores, a família, acaba perdendo a paciência muitas vezes, né, Marina? E a gente sabe que é uma doença muito triste e que prejudica muito a qualidade de vida de quem sofre. E ficou o alerta então da doutora Helena, né? Vamos cuidar da nossa saúde para a gente prevenir, tem como prevenir então o Alzheimer, né? Para que ele não afete tanto assim quando aconteça, com certeza, viu?